galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sneiger falando para mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, vamos falar sobre juníperos. Vou fazer alguns procedimentos em algumas mudas de junípero aqui e vou falar um pouco sobre essa questão de desenvolver esse material, proporcionar para essa muda um bom desenvolvimento e várias dicas a respeito. À medida que a gente for fazendo ali os procedimentos, eu vou falando com vocês sobre as questões relacionadas ao que eu vou fazer. O junípero é uma planta que não pode faltar na casa do bonsaísta. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, Os juníperos estão muito enraizados na cultura do bonsai. Juníperos, pinheiros, coníferas, de uma maneira geral, são plantas que, vamos dizer assim, que carregam a alma do bonsai. E elas são a referência. A maioria dos trabalhos que fazemos no bonsai tem muita referência vinda dos bonsais de juníperos, porque eles, eu acredito que foram aí os primeiros, E são plantas muito fáceis da gente trabalhar, mas tem alguns poréns. Vamos falar sobre esses poréns nessa criação e no cultivo dos juníperos. Então vamos aí conhecer as mudas que vamos trabalhar e falar sobre os procedimentos que vamos fazer. Pessoal, eu vou fazer procedimento nessas duas mudas, Tem mais ali precisando fazer, mas me falta vaso. Essa aqui já foi feita há algum tempo. O que eu vou fazer nessa planta aqui? Eu vou fazer um transplante. Quem sabe aí o falado falso transplante, Mas não existe essa questão de falso transplante. Transplante é transplante e ponto final. Essas plantas aqui são plantas originadas de estaca. Eu acredito que essas plantas aqui, elas devem ter aí em torno mais ou menos de 2 ou 3 anos que eu fiz a estaca dessa planta aqui. E dá uma olhada, galera, o tamanhozinho dessas plantas, o quanto se desenvolveram pouco, Essa aqui tá até com algumas marquinhas no vaso aqui, ó, porque ela faz parte de um teste que eu estava fazendo sobre dosagens de adubo, Em questões aí de adubo, alguns testes que eu estava fazendo aí com Bokashi BSM. Mas bora lá. São plantas demoradas para crescer. E elas foram plantadas, quando foram feitas as estacas, elas foram colocadas em vasinhos deste tamanho aqui, ó, bem menor do que esses vasos usuais que estão sendo usados aqui, para vocês terem uma noção de tamanho. Então, daqui ela veio para cá. Aqui ela foi enraizada, passou por esse processo de enraizamento, e quando ela se estabeleceu nesse vaso aqui, que eu vi que ela estava uma mudinha pega, daqui ela foi transplantada para esse vaso aqui, ó, o qual agora também está estabelecido. A gente pode pegar a nossa planta aqui, ó, e chacoalhar, está enraizada a nossa planta, ó. A gente percebe que o vaso vai ficando até leve, porque as raízes vão tomando conta, o substrato vai acabando um pouco. Então esse procedimento ajuda muito no desenvolvimento da planta. E tem vários fatores que ajudam nesse desenvolvimento. Antes da gente falar desses fatores que ajudam nesse desenvolvimento, eu vou falar sobre o substrato que eu vou utilizar agora. Atenção sobre o substrato. Deixa eu ver como é que está minha planta aqui. Eu acredito que cada uma deve estar plantada em um substrato diferente. Olha que beleza, galera. Dá uma olhada nas raízes desse juníperozinho aqui. Show de bola, Agora aqui já dá para ver que substrato que ele está plantado. Essa planta aqui, ela está no substrato para vasos e floreiras somente. Aparentemente aqui não tem nenhum tipo de caqueira ou matéria inorgânica aqui para estar ajudando na drenagem. Ela está em terra para vasos e floreiras pura, e olhando assim parece que está com um pouquinho de areia, Que é legal assim a gente colocar um pouquinho de areia. Eu não tive um cuidado muito especial com o substrato dessa planta aqui, porque para mim é irrelevante neste estágio. Essa aqui está um pouco mais desenvolvida, ó.
Vamos dar uma olhada nesse substrato. Esse aqui a gente pode encontrar mais areia, um pouco mais de pedrisco, areia e um pouco de substrato para vasos e floreiras também. Beleza? E agora elas vão para um vaso maior. Então vamos aqui fazer uma cronologia dos vasos. Ela vai para um vaso deste tamanho aqui. Então aqui temos 3 tamanhos de vaso. Primeiro vasinho, aonde foi plantada a estaca, ou então também essa estaca pode ter saído do berçário, né? Para quem aí faz berçários de estacas, pode ter saído do berçário, vindo para este vasinho. Se desenvolveu, foi transplantada para um vaso um pouco maior. Se estabeleceu, foi passada para um outro vaso um pouco maior. Então aqui temos 3 estágios de planta. E agora, essas duas aqui, que eu mostrei para vocês, vão ser passadas para vasos do tamanho desta outra que eu mostrei aqui agora há pouco. E eu vou confeccionar o substrato, que é uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui para falar sobre o substrato. O substrato desta planta aqui é um teste que eu estou fazendo, né, com a laterita. Quem se lembra aí sobre a laterita? Laterita ferruginosa, tem um vídeo muito interessante sobre a laterita aí no canal. Vou estar deixando na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu vou em busca dessa laterita aqui. Então eu estou fazendo algumas experiências aí sobre essa questão da laterita. Tem um amigo meu, que aluno também, né? Aluno do curso aí, que mandou fazer uma análise dessa laterita aqui. E ela é muito rica em potássio e ferro, e ao mesmo tempo também tem bastante alumínio. E estamos fazendo o teste. Os testes dele têm sido bastante positivos e vamos ver aí os nossos testes também. Aquele junípero é um junípero que eu estou fazendo um teste aí na laterita. Ou seja, o ponto que eu quero chegar. Quando a minha planta saiu deste vasinho aqui e foi para um vaso maior, o meu substrato já foi um substrato elaborado. Então, neste estágio, eu já vou elaborar um substrato aqui, ó, o qual já está aqui medido para poder transplantar. Tem aqui os 2 vasos que vão ser morada, né? Vou estar utilizando aqui, ó, terra para vasos e floreiras. Dá uma olhada aqui, galera. Eu sempre falo muito nessa terra para vasos e floreiras. Ó, peguei minha terra, apertei na minha mão, ó. Veja, a minha terra não tem compactação. E se a gente olhar na descrição do pacote, a gente vai ver que ela tem casca de pinos, ó. Isso é muito legal, essa casca de pinos para a microfauna do substrato. Os juníperos adoram também essa questão da casca de pinos. Ela deve ter aqui um pouco de serragem também. É uma ótima terra. A medida do substrato. Os juníperos não gostam de substratos muito úmidos, né? Eles gostam de substrato um pouco mais drenante. Então vejam bem, eu estou aqui com um vaso bem cheio de caqueira pura. E este aqui está com 3/4 de terra para vasos e floreiras. Eu deixei aqui mais um pouquinho de caqueira para poder completar, para a gente fazer a medida desse substrato. Então eu vou completar 3/4 de terra para vasos e floreiras. E agora aqui eu completei, ó. Este é o substrato padrão que eu utilizo para os juníperos. Pode ser usado para qualquer planta, né? Ok? Pode usar essa medida aí para qualquer tipo de cultivo. Mas os juníperos em si, eles gostam deste substrato drenante. Um substrato que não vai reter água. Joguei aqui caqueira e terra e misturo. Veja bem, a gente consegue enxergar mais caqueira do que terra. Mais caqueira do que terra para vasos e floreiras. Beleza? A granulometria da caqueira aqui, pessoal, está
não está uma granulometria muito uniforme, ok? Temos aqui, acredito que pedaços de 4 milímetros para trás. Substrato pronto, vamos transplantar. Vamos fazer um segredinho aí nesse transplante. É muito importante vocês prestarem atenção em tudo que eu vou fazer aqui agora, ok? Peguei a minha muda. É interessante eu dar uma olhada onde está a base de minha muda, ok? Posso escarificar a parte superior do substrato aqui, ó, para a gente poder dar uma olhada aonde está a base de nossa muda. O processo anterior de cultivo, pessoal, é interessante, né? Porque ela veio desse vasinho aqui, ó. Quando ela sai deste vasinho para ir para este vaso aqui, podemos verificar e posicionar as raízes da planta, ok? Deste para este, nós já podemos tirar daqui, passar para este, distribuindo as raizinhas da minha planta mais jovem, porque isso já vai ajudar nesse desenvolvimento de uma boa base, de um nebari melhor possível para minha planta, ok? Eu vou descobrir aqui, ó, a base da minha planta. Eu vou deixar a base um pouco mais para fora, ok? E é muito importante isso aqui também, a questão do enovelamento de raízes, galera. Prestem muita atenção nisso aqui, porque durante muito tempo eu errei, vejo muitas pessoas errarem e ensinarem errado também. Depois que eu descobri sobre isso aqui, o meu cultivo, pessoal, mudou drasticamente, porque a minha planta tá aqui, ó, as raizinhas todas aqui bonitinhas, né? Aí de repente eu falo, já descobri a base, eu vou só transplantar agora, eu vou deixar quietinho aqui e não vou mexer. E pego a minha planta, coloco no vaso e só completo com substrato. Isso é extremamente errado. Por quê? Essas raízes que pegaram aqui, ó, na borda do vaso e começaram a crescer circularmente, se você pegar esse torrão dessa maneira e plantar, essas raízes não vão crescer de outra maneira. Elas vão continuar circulando, ok? Elas vão continuar circulando, não vão se expandir pelo substrato, que é o que precisa acontecer. E o que vai acontecer? As raízes vão beber pouca água, vão se alimentar pouco, o substrato vai ficando úmido, a planta raquítica não se desenvolve e não sai do lugar. Então é muito importante, quando formos fazer esse tal falso transplante, fazermos isso aqui, ó. Escarificar essas bordas, penteando as raízes, tirando esse formato circular, ó. Diogo, mas você está desmanchando o torrão. Eu posso estar desmanchando o torrão, mas eu não estou podando raízes. Eu não tenho intenção de podar raízes aqui, ó. A minha intenção aqui é somente pentear as raízes. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Eu tenho muitas plantas ali que eu não fiz esse procedimento e é impressionante o quanto as plantas ficam com o seu desenvolvimento mais devagar. Então, quanto mais você puder deixar essas raízes mais à vontade, para que a distribuição de raízes, quando formos passar para aquele outro galho ali, eu acho que está passando um tanque de guerra aqui, galera. Dá até medo, tem hora de umas coisas que passam aqui. Quanto mais a gente puder distribuir as raízes ali, neste vaso que vamos passar agora, melhor vai ser o desenvolvimento da minha muda, ok? Fiz aqui, ó. A base da minha planta está ali, ok? Não fiz poda de raízes, dei uma descabelada aqui no torrão. Eu estou vendo que as minhas raízes aqui, ó, estão um pouco mais fortes deste lado. Eu posso, aqui a gente vê que a gente tem uma raiz bem mais forte que todas as outras, ó. Eu falei que não ia podar raiz, mas eu vou fazer um procedimento aqui
por questão de distribuição de energia. Veja bem aqui, ó, está aqui a minha raiz bem forte. Eu vou fazer uma poda nela aqui, ó. Veja bem, podei essa raiz mais forte, mas ficou aqui, ó, capilares nesta raiz ainda, ok? Eu poderia até podá-la um pouquinho mais para trás, porque tem muita capilar ali ainda. As plantas, quando jovens, pessoal, elas aceitam bem esse tipo de intervenção, beleza? Então, ficou aqui muitas raízes capilares ainda nessa raiz que estava mais forte. E agora minha planta vai para o seu novo vaso, simples e fácil. Coloquei ali o meu vaso. Coloquei substrato. O substrato aqui vai um pouco aí nessa questão da medida, né? Coloquei minha planta aqui. Podemos tirar um pouco de substrato, pessoal. Eu vou mostrar uma maneira interessante para essa questão das raízes. Ó. Deixa sua planta no ar um pouquinho, ok? Para que essas raízes não fiquem amontoadas. Não deixem essas raízes amontoadas. Tente colocar o máximo possível dessas raízes distribuídas aqui, ó. Isso vai fazer com que a sua planta tenha uma saúde incrível. E aqui você vai colocando para essas raízes estarem aí esticadas, ok? Uma coisa que ajuda também neste processo aqui é a questão do hashi também. Porque quando fazemos um transplante e pegamos o hashi, né? Mesmo que às vezes fazemos esse transplante e fica as raízes um pouco amontoadas, o hashi ajuda a desembaraçar essas raízes. Então o hashi não é simplesmente a gente ficar aí enfiando o pauzinho na terra. O hashi faz esse papel também de desembaraçar as raízes. Podemos pegar o hashi agora e enfiar substrato nas partes vagas entre as raízes. Sempre ajuda muito. E nós podemos ver, eu vou atualizar essas mudas aqui. Nós podemos ver que essa aqui, que nós estamos transplantando agora, né? Ela está bem menor do que a outra. Do que o outro junípero ali que nós vamos transplantar. Vamos ver como que vai ser a reação dessa planta aqui. Embora sendo uma planta jovem, a gente pode ver, deixa eu ver se dá para dar o zoom, dá uma olhada, as agulhas estão extremamente saudáveis e com brotação de crescimento. Ó. Os juníperos eles costumam ter um pequeno up de crescimento nessa época. Beleza. Transplante realizado, vamos passar para a próxima. Depois a rega, né? Não podemos esquecer da rega, que vamos precisar regar a nossa planta imediatamente depois do transplante. Escarificar a base da minha planta em cima, isso ajuda a gente ter uma noção de base, porque nós precisamos nos atentar à base. O bonsai não é de baixo para cima, então precisamos começar a ter noção de como que vai ficando a base da nossa planta. Se você vê que está muito confuso, está ruim para você poder fazer isso agora nesse momento, está ficando muita coisa descoberta que não pode estar sendo descoberta, deixe para descobrir essa base depois que no outro transplante talvez. Mas volto a frisar aqui, ó. Daqui para cá, a gente já pode distribuir as raízes da nossa planta de maneira que já vai ficando legal. Agora vamos pentear essas raízes aqui, ó. Essa aqui eu acredito que eu não vou fazer poda de raízes nela. Não vou mesmo não. Beleza?
Só isso. Aqui eu acredito que já está bem... Aqui, ó. Essa raiz estava bem dobrada para o fundo. Então eu vou trazer ela para cá, ó. Distribuir as minhas raízes. Diogo, mas a planta não vai fazer isso de novo neste vaso que você está colocando? Vai. Ela vai fazer isso novamente. E novamente vamos fazer. Só que o tempo que ela vai levar para poder estar fazendo isso, ela vai se desenvolver. Beleza? Transplante realizado, galera. Planta pronta para mais um estágio de desenvolvimento. Quem já está acostumado com o canal, né? A maioria das minhas plantas, eu acredito que 99% das minhas plantas são materiais criados por mim, né? Não são materiais assim vindo de viveiros ou de lojas especializadas. São materiais que eu desenvolvo. Eu tenho prazer nisso, em estar cultivando, em estar fazendo uma estaca, em estar criando materiais. E falando disso, voltado assim para os juníperos, né? As plantas que eu tenho assim nessa linhagem, eu tenho ali alguns pinheiros negros, bem poucos, que eu ganhei, mudas pequenas. Eu tenho ali um chimpaco que eu ganhei também. Galera, e os juníperos horizontais, que eu tenho vários, né, que mudas pequenas também, que eu fiz de estaca, são plantas extremamente lentas. Se você tem vontade de criar materiais dessa espécie aqui, como estamos vendo, a partir de mudas jovens, se você tem este desejo de criar, ok? Saiba que você vai precisar investir bastante tempo, bastante paciência, porque é lento, muito lento mesmo o desenvolvimento desses materiais. Eu tenho este aqui, ó, este material aqui que aos olhos de muitos está longe ainda para se transformar em um bonsai. É uma planta que foi criada, pessoal, de um galinho pequenininho, tem cerca mais ou menos aí de 5 ou 6 anos de vida que eu estou cultivando essa planta aqui. E reparem que ela está em um outro processo. Daqui ela veio para cá, embora não haja aí muita diferença no tamanho desses vasos aqui. Ok? Mas vejam bem, consegui ganhar aí várias linhas de trabalho para que eu possa trabalhar com essa planta aqui. E se a gente quer ingressar nesse cultivo do bonsai, né, neste mundo maravilhoso, porque quem faz bonsai, pessoal, gosta de plantar e gosta de fazer. Então tente criar várias, né? E não podemos ficar somente nos juníperos também, porque senão ficamos frustrados, porque as outras plantas vamos nos divertindo com as outras plantas enquanto essas aqui se desenvolvem. Mas ao mesmo tempo que os juníperos têm essa questão dessa lentidão para você criar um material, são as plantas mais fáceis que existem para se estilizar um bonsai. Por que são as plantas mais fáceis que existem para se estilizar um bonsai? Né? Pode ser que não existam muitas técnicas assim sendo divulgadas, alguns trabalhos mais minuciosos, mas são plantas que aceitam muita torção, aceitam muito posicionamento. E as agulhas da nossa planta também já nos dão essa proporção astronômica. O junípero, para você poder fazer uma proporção com essas agulhas, não existe igual, né? Você junta tudo aqui, ó, uma podinha que você faz aqui, virou uma arvorezinha. E não é à toa que muitos bonsais de supermercados são utilizados juníperos. Uma plantinha igual essa aqui, por exemplo, se eu cortar as folhinhas dela, colocar em um vasinho de plástico,
colocar no mercado, falar que é bonsai, né? Qualquer pessoa vai falar, é um bonsai, é uma mini árvore. Porque é uma planta muito fácil de se ganhar proporção. E é uma planta que a gente consegue posicionar galhos muito facilmente, é uma planta que a gente consegue trabalhar a madeira. E existem bonsais lindos e maravilhosos de junípero. Então essas foram as dicas sobre o junípero de hoje, né? Voltando a atenção para essa questão do transplante e voltando o olhar também para essa criação de material, ok? Aqui nós estamos criando um material para o futuro. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha. Na descrição do vídeo vai ter alguns links interessantes sobre a laterita, ok? E eu vou tentar achar também, pessoal, um link muito legal. Se você ainda não saiu do vídeo, presta atenção neste link. Vou deixar um link muito legal que compartilharam num grupo uma vez sobre umas técnicas que alguns viveiristas usam para a criação de árvores, né? Árvores para serem plantadas no chão. Algumas técnicas que falam sobre as raízes. E é muito legal essa questão das técnicas sobre as raízes, que nós podemos ver a importância de criar plantas saudáveis no seu sistema radicular. Vai fazer toda a diferença para a sua planta futura, você criar uma planta saudável em seu sistema radicular. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.